Há 10 anos, ela e seu sócio resolveram abrir um estúdio e tentar ganhar a vida animando personagens. O que a princípio parecia uma ideia arriscada acabou se tornando a maior aventura de suas vidas. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio do Revista hoje a diretora de animação, Luciana Eguchi. Luciana, obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigada, Natália. Vem cá, me conta do início, como é que o sonho de fazer uma banda de rock acabou virando um estúdio de animação? Na verdade é menos complicado que uma banda de rock, eu acho. Eu conheci o Paulo faz uns 15 anos, a gente começou a trabalhar juntos numa agência de web, na época da bolha da internet. E lá era um momento muito bacana que muita gente que estava começando a trabalhar com animação começou a ter espaço. A gente começou a fazer os primeiros trabalhos, né? A gente virou amigo também. E eventualmente, alguns anos se passaram, a gente falou, não, por que a gente não abre o nosso próprio estúdio pra gente fazer os nossos próprios projetos e tocar as coisas, sei lá, da forma que a gente acredita. Então, foi bem singelo nesse sentido. A gente alugou um escritório que era mínimo, botou uma mesa, 2 computadores, um fax, que tá lá até hoje. Tá lá até hoje? É um fax muito bom. E aí a gente começou a trabalhar, primeiro fazendo bastante trabalho para amigo, o pessoal que também já tava começando e trabalhava em TVs, né? Na época, a MTV também, a gente tinha alguns contatos, né? O pessoal da Nick. Devagarzinho a gente foi construindo aí uma carteira de projetos, né? E agora, passados aí 10 anos, a gente tem um estúdio com 25 pessoas. Pô, incrível. Cresceu um pouquinho, então é bem bacana. Mas o estúdio, ele começou com foco já no público infantil? Não necessariamente? Isso foi uma coisa que foi aparecendo de trabalho para vocês? Não necessariamente. O nosso foco sempre foi animar personagens. Assim, trabalhar com animação e com personagens, sendo infantil, sendo adulto. A gente trabalhou já para muitos curtas e longas que não necessariamente né, eles estavam focados nesse público. Você sempre desenhou? Sempre gostou? Sempre desenhei, desde pequena. Acho que sempre gostei muito de animação, assim. O Paulo também, fã de videogame, acho que é uma coisa que é do repertório São as do referências que acabam contribuindo, né? Sim, assim. Aí no fim acho que tinha essa vontade de trabalhar com animação. Acho que há uns anos atrás não era. Quando a gente começou era mais difícil o mercado. E por isso até o impulso de você abrir o seu próprio estúdio para viabilizar uma coisa que você tá afim de fazer. Claro. Né? Então, aí é legal que agora a gente consiga efetivamente fazer disso o nosso dia a dia. Né? Sim. Aí falando um pouco da série Osvaldo. Sim. De onde que surgiu a ideia do personagem principal? Ser um pinguim e no Rio de Janeiro? Como é que foi a construção desse trabalho? Então, esse trabalho é assim, a gente sempre trabalhou bastante com prestação de serviço, né, fazendo curtas e longas, enfim, fazendo trabalhos para outros estúdios, outros diretores. Publicidade vocês fazem também? Sim. E devagarzinho começaram a aparecer oportunidades de desenvolver conteúdo infantil aqui no Brasil, para canal, né? E a gente tem um dos artistas lá do estúdio, o Pedro, que é aqui do Rio, morando em São Paulo. Ele tinha essa ideia e ele trouxe pra gente, eu tenho esse projeto, Osvaldo, e era uma ideia que era muito baseada na vida pessoal dele, que era um menino aqui no Rio que ele às vezes se sentia meio peixe fora d'água, ele não gostava muito de praia, e ele era, sei lá, mais nerd que os outros amigos, e ele, né, construiu esse universo, e a gente falou, eu e o Paulo, né, o meu sócio, a gente falou, não, vamos apostar, vamos pegar o projeto, desenvolver e dar a cara aí, né, levar ele, bater nas portas, e foi muito legal, assim, que agora, acho que desde que a gente começou a desenvolver faz 3 anos, assim, o projeto ele vai ser veiculado no Cartoon Network e na TV Cultura. A gente está produzindo. Quanto tempo demora, mais ou menos, para fazer uma série de animação dessa? Para você... Hoje em dia o tempo de produção ele varia, de 1 a 2 anos para essas séries que tem entre 13 ou até 52 episódios. Depende muito do tamanho dos estúdios e, de como você planeja a produção. Essa em específico são 13 episódios de 11 minutos. A gente vai produzir em mais ou menos... Vai dar um ano, né? Sei.
Mas o desenvolvimento começou já há mais Já tempo. há um tempo, há um tempo. E vocês estão fazendo também um outro trabalho que o estúdio pegou, são os mascotes das Olimpíadas. Exato. Esse trabalho, assim, a gente ganhou o concurso, né, que teve o Rio 2016, né, o comitê organizador, eles abriram para vários estúdios no Brasil, né, ilustradores, animadores, mandarem suas propostas para os mascotes, né, então o nosso estúdio a gente ganhou, foi muito legal. Foi uma grande alegria, assim, e acho que a parte mais legal pra gente é que eles quiseram dar continuidade e fazer uma série de animação com os mascotes voltadas aí pro público infantil. Aliás, os mascotes, eles são pensados, é claro, para todo mundo, né? Mas claro que eles querem atingir, né? Eles querem comunicar com o público infantil. Então, é muito bacana ter feito os personagens e agora poder criar histórias com os personagens. E como é que funciona esse tipo de trabalho? Eles mandam uma espécie de um briefing, vocês têm que tipo de liberdade para criar? Como é que funciona esse trabalho dentro de uma estrutura tão grandiosa como é a Olimpíada? Olha, acho que até dentro do que a gente tem até bastante liberdade para propor, né? Os mascotes, eles estão aí para passar uma série de valores positivos, assim, né? Os valores dos movimentos olímpico e paralímpico. Então, eles têm que estar sempre trazendo uma mensagem bacana e fazendo coisas que são para cima, divertidas. E a gente tem até um briefing, especialmente de retratar esporte, falar do Rio de Janeiro, né? Também passar essa mensagem sempre. Mas até que a gente pode inventar as histórias que a gente é afim, um pouco mais malucas. E é um desenho, então a gente tem a liberdade também de fazer coisas divertidas aí, né? Então até que eu acho até que é um... Vocês conseguiram essa flexibilidade. Exato. E aí, esse conteúdo depois ele é divulgado onde? Quando isso vira série, isso vai pra internet, pra televisão? A série dos mascotes vai passar no Cartoon Network também, vai passar na televisão a partir de 5 de agosto, que vai ser um ano antes dos Jogos Olímpicos. Já passa agora, já começa agora. Já começa agora, lá no estúdio. Vocês o pessoal tá lá numa loucura. Que barato. Desenhando. E vem cá, no Curta Caveirão, sim, vocês têm uma mistura de técnica, né? Tem animação e tem filmagens com personagens reais. Como é que funciona esse trabalho? Então, o Caveirão é uma coprodução que a gente fez com uma produtora da França, uma americana. O diretor é um amigo nosso, que é o Guilherme Marcondes. A gente já colabora com ele há alguns anos, assim. E o trabalho dele é basicamente, né, essa mistura de técnicas, assim. E é muito colaborativo com o diretor, assim. A gente começou primeiro desenvolvendo os personagens com ele, a partir, né, de umas ideias que ele tinha e do roteiro, assim. E normalmente nesse tipo de trabalho a gente tem um storyboard que já tem a história delineada, mas o diretor ele normalmente traz já uma captação ou uma ideia de como é que é o lugar que ele vai filmar ou que ele filmou e a gente cria animação em cima. Então é bem assim, é meio abstrato nesse sentido, que você tem que se focar nos personagens, né? Mas confiando que né, depois o diretor vai ter a visão de juntar tudo no final. Assim. Um trabalho super colaborativo com alguém que não é do estúdio, né? Assim, exato. Porque no estúdio vocês já devem ter essa estrutura, né? De trabalhar junto, mas aí chega uma pessoa de fora, traz uma ideia e vocês têm que... Mas acho que um dos nossos grandes, né, baratos, assim, como animadores, sempre foi pegar o personagem e ajudar a criar, a contar a história junto com outras pessoas, inclusive. Então a gente até tá bastante acostumado a trabalhar com um diretor de fora. E é sempre bacana, porque a pessoa, ela enxerga outras coisas, ela espera outras coisas. Com certeza, então contribui, né? É um processo muito gratificante, assim. E aí vocês estão também com 2 projetos fora do país, no Canadá. Exato. Como são esses projetos? São 2 séries? A gente está fazendo 2 séries para uma produtora canadense, a Yuan. Eles encomendaram pra gente. Como é que a gente conheceu eles? Na verdade, desde que a gente começou a desenvolver os nossos projetos de conteúdo, né, de série, como o Oswaldo, surgiram outros projetos e aí a gente começou a levar para feiras internacionais, né, entrar um pouco mais em contato com outros produtores e surgiu um relacionamento daí. Eles gostaram muito de um dos nossos projetos, que inclusive a gente está desenvolvendo com eles, que é o Bolinho Dinossauro. Bolinho Dinossauro? Bolinho Dinossauro, eles são irmãos. Ai, que lindo!
E esse projeto a gente está tocando, é uma série de animação mesmo, mas ao mesmo tempo eles gostaram muito do nosso trabalho e encomendaram 2 séries de duração mais curta, 1 minuto e meio, que é focada para rede social. E aí já é um público que é um pouquinho mais velho, é mais adolescentes, assim. Né? Então são os Skeleanimals, que é uma série que são bichinhos fofinhos, mas é uma pegada mais gótica, assim, mais sombria. E a outra não, a outra é bem, chama So Rap, e aí também é um universo de valores positivos. E nesses trabalhos a gente desenvolve tudo. A gente tem os personagens que ele já tem, mas a gente faz do roteiro até a entrega final incrível, do produto. Incrível. É bem bacana também. E como é que você vê, Luciana, assim, o mercado de animação no Brasil hoje em dia, nesses 10 anos que vocês têm a produtora? Você acha que houve um crescimento significativo? Como é que você acha que a gente está caminhando, olhando para um panorama mundial assim? Como é que o Brasil está se colocando nesse mercado de animação? Eu acho que o mercado, ele tá, assim, na verdade, ele cresceu muito, especialmente nos últimos 5 anos, que as primeiras séries começaram a aparecer, e aí acho que pra gente que tá vindo, né, de 10 anos pra cá, quando a gente começou, o tipo de trabalho que tinha, até quantidade de animador no mercado, tudo isso vem crescendo muito, assim. Acho que o primeiro ponto muito positivo é que a gente está tendo várias produções brasileiras de animação voltadas para as crianças do Brasil e comunicando diretamente com eles, falando de elementos culturais que são nossos, de criadores brasileiros. E vai formando um público também, Exato, né? Isso é era muito uma legal. coisa que há 10 anos atrás não era uma possibilidade, assim. E foi sendo construído com as primeiras séries que apareceram, né? Que é o Fashionauta, Amigãozão, que, né, começaram a desbravar. E agora a gente tem uma série de criadores e de oportunidades. E de estúdios. Então, assim, é realmente bastante... O mercado está em expansão mesmo. Está em expansão mesmo. E tem uma demanda especificamente para o público infantil também, né? Você acha que isso de alguma forma está relacionado com a quantidade de canais ou de outros veículos que estão com essa abertura para o público infantil? Assim, hoje em dia você tem o Gloob, tem o Nickelodeon, tem uma série de canais que estão produzindo ou investindo nesse tipo de conteúdo, né? Você acha que isso ajuda? Eu acho que isso, assim, já existia, mas agora eu acho que tem a demanda desse conteúdo ser nacional também. Acho que até do entendimento que as crianças brasileiras querem consumir, né? Querem assistir coisas que são feitas para eles, assim. E acho que a quantidade de canais, obviamente, pra gente é super positivo, que é mais gente querendo mostrar. E também acho que também é positivo porque são sempre, digamos, curadorias diferentes. Os canais, eles têm posicionamentos editoriais diferentes, mostram produtos. E é uma diversidade também na produção dos estúdios também, que tem criadores de todos os tipos, né? Pessoas que são mais engraçadas e tem pessoas que fazem materiais mais educativos. Então é muito legal que a gente tenha espaço para o que a gente faz. Uma variedade bem grande, né? Então, Luciana, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui na Revista do Cinema Brasileiro. Muito bacana. E aí a gente está falando aqui do público infantil. Eu queria chamar os seus filhos. Será que eles querem entrar? Vem cá, passa aqui, ó. Fala assim, no estúdio de animação... Aqui, ó, vem aqui. Aqui, vem aqui, ó, super-homem. Senta aqui do meu lado, aqui, ó. Senta aqui Senta aqui, ó. Não, do lado. Não vai sujar a calça da Natália. Agora eu vou perguntar pra você, como é seu nome? Arthur. E o seu? Bernardo. Bernardo, o que vocês gostam de assistir de animação, de desenho? Do disco do Animamonte. E do que a sua mãe faz? O que você gosta? O desenho das Olimpíadas. Das Olimpíadas? São bonitinhos os mascotes, né? Não? Não são bonitinhos? Claro. Então tá bom. Então manda um beijo lá, assim, faz assim, beijo. Solta a mão. Isso. Uma estaca de madeira pode meu Deus. Só uma estaca de madeira pode acabar com Ainda bem que vai editar, né? Então a gente fica por aqui. Se você quiser ver a entrevista na íntegra... Acaso isso Não pode falar. Por acaso isso será inútil. Se você quiser ver a entrevista na íntegra, entre no site revistadocinem.com.br. Só uma estaca de madeira... com
consegue derrotar o vampiro. Consegue derrotar o vampiro. Até semana que vem. Beijo. É, Amei.